Sola Gratia, quando nós pensamos na reforma protestante, nós sempre vamos lembrar, como igreja reformada, alguns sola que, de fato, somente Cristo, somente a glória de Deus, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras. Maravilhosa graça, quão doce aos nossos ouvidos saber sobre essa verdade. Maravilhosa graça do nosso amado Senhor, graça que excede a todo o nosso pecado, toda a nossa culpa. Maravilhosa graça, maior presente que nós poderíamos receber. Como a língua, como nossos lábios, como a nossa boca podem descrever sobre o assunto salvação. Como deveria começar os nossos louvores quando nós pensamos nessa graça salvífica. Os cristãos, de fato, adoram, amam cantar sobre a graça salvadora de Deus. E com razão, João, ele nos diz, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Muitas das cartas do Novo Testamento iniciam falando sobre essa graça salvadora. E também as últimas palavras do livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 21, diz: a graça do Salvador Jesus seja com todos. Amém. Quando nós pensamos então nos reformadores, eles de fato entenderam, compreenderam a importância da graça de Deus. O quanto isso é um fundamento da nossa fé, um fundamento declarado em toda a Escritura. De fato, os lemas da reforma trouxeram ensino. Então, quando falamos sola gratia, expressão do latim, estamos falando somente pela graça. Os cristãos salvos são salvos somente pela graça. Entre os protestantes, existe uma conhecida frase que faz, de fato, uma comparação e assim também uma distância de nós que cremos, que professamos a nossa fé e a Igreja Católica Romana, quando o assunto é graça. Às vezes é dito assim: Roma ensina que somos salvos pelas obras, mas os protestantes ensinam que somos salvos pela graça. Essa é uma declaração comum, mas contém um erro. Não é assim que os católicos romanos acreditam. Roma não despreza a graça, mas, de alguma forma, o seu ensino sobre a graça contém um mais. Então, o que Roma, a Igreja Romana, contestou dos reformadores, ela contestou o somente. A expressão sola. Foi isso que aconteceu. A expressão somente. Os reformadores sustentavam que o pecador, o miserável pecador, é salvo somente pela graça de Deus. É um favor imerecido, somente. É a graça de Deus. E essa doutrina significa que nada que o pecador possa fazer traga algum tipo de mérito para que ele obtenha a salvação de Deus. O pecador não coopera com Deus para a salvação. O pecador não coopera com Deus a fim de merecer salvação. A salvação, do começo ao fim, é dom soberano de Deus para os indignos,
e não merecedores. O que nós protestantes chamamos de monergismo, que significa exatamente isso. A salvação, do começo ao fim, pertence a Deus. Aquilo que Jonas, depois de vomitado do ventre, afirma: a salvação pertence a Deus. É o versículo que nós estampamos logo na fachada da nossa igreja. Enquanto Roma abraça o sinergismo, graça mais obras. Então está aí, não há desprezo sobre a graça, mas há algo adicionado à graça. Então não é graça, então é mérito. E nós continuamos afirmando, sola gratia. Então, conforme Paulo escreveu aos cristãos de Corinto, ele chama a atenção, ele chama eles fazerem um exercício, e esse é o primeiro versículo, não é aquilo que nós vamos enfrentar mais à frente, no estudo expositivo, mas eu gostaria de começar com esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Todos acharam? Diz assim o texto da palavra de Deus: pois quem é que faz sobressair? E quem tem intus não tenha recebido? E se recebeste, por que te vanglorias, como se não tivesse recebido? Ninguém pode estar diante de Deus e dizer: olhe para mim, veja o que eu fiz. Olhe para mim, olhe o quão bom eu sou, quão merecedor. Ninguém pode. Deus não é devedor de ninguém, nem mesmo em matéria de salvação. Porque o próprio Paulo diz lá em Romanos 3, a partir do verso 10 ao 12, que não há nenhum justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não há ninguém. Nós não podemos desprezar essa verdade. Então, uma passagem na qual a Escritura fala sobre essa doutrina da salvação, somente a graça que brilha em nossos corações, está lá em Efésios, especialmente o capítulo 2. Paulo ele escreveu aos Efésios, reafirmando, ministrando sobre a vida deles, e nesses capítulos, ele demonstra o quão claro é o tema, somente a graça. A carta de Efésios, ele coloca diante daquela igreja, e que nós vamos nos debruçar hoje. Então deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos especialmente olhar para o capítulo 1 e o capítulo 2. E chamo vocês então comigo, Efésios 1, versos 3 a 14. Efésios 1, versículos 3 a 14. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado,
Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então aqui, de forma a percebermos nesse capítulo 1, Paulo nos leva a lugares celestiais, versículo 3. Ele começa a demonstrar o plano de Deus Pai para salvar pecadores. E esse plano tem algo extremamente especial. Não a minha obra, não a sua obra, mas a obra do seu Filho. Uma obra que é aplicada e garantida, como nós vimos no verso 14, pela ação do Espírito Santo. Então esse plano é um plano extremamente, gloriosamente, maravilhosamente glorioso. Por quê? Porque é a obra de Deus sendo derramada sobre nós pecadores. O Pai, como diz também o versículo 3, nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Acima de tudo, então, Paulo enfatiza esse plano da redenção, que redunda em louvor e glória tão somente a Deus. Versículos 6, 12 e 14. Depois de uma pausa para agradecer a Deus, interceder pela igreja de Éfeso, Paulo aplica essas realidades celestiais que vêm do próprio Deus em nossas vidas, de forma individual. É o próprio amor de Deus demonstrado a mim e a você, querido irmão. É o derramar dele na pessoa e na obra de Cristo Jesus. É o derramar dele por meio do selo que nos confirma como filhos dele, como propriedade dele, por meio do Espírito Santo de Deus. E aí o convite para nós seguirmos na nossa leitura no capítulo 2, os versículos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus
nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois são salvos, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vamos orar? Bondoso Deus, tão grande salvação, a tua vontade estabelecida na eternidade se faz presente no nosso tempo, em nossas vidas. Obrigado por tão grande salvação, que nós possamos, Senhor, diante da tua gloriosa graça, viver de modo digno desse evangelho que nos salvou. Que nós possamos ser gratos através dos nossos pensamentos, ações, em todo o tempo. Que a nossa vida seja um reflexo da sua vontade, expressada já na sua palavra revelada. Que cada um de nós aqui presente possamos compreender, não meramente no âmbito intelectual, mas no coração, na mente, aquilo que o Senhor está falando com cada um de forma individual por meio do teu Espírito. Que tua graça continue sendo derramada sobre corações pecaminosos. Que haja arrependimento e fé. Porque somos salvos não pelos nossos méritos, não por nossas obras, mas tão somente pela sua graça. Ora assim no nome de Jesus. Amém. Aqui, Paulo começa a destacar, e por 2 vezes, nesses 10 versículos, ele fala sobre essa graça. Pela graça sois salvos. Versículo 5 e o versículo 8. Como é a graça de Deus evidente na salvação? Como ela é? Como nós podemos ver? Nós vemos exatamente nessa graça. Quando Paulo demonstra que nós estávamos mortos, apesar de vivos fisicamente, estávamos mortos espiritualmente. Havia um abismo que nos separava e que nos separa de Deus. E esse abismo só pode ser transponível. Você só pode vencer esse abismo. Não pelos seus méritos, pela sua capacitação, pelo seu intelecto, pelas suas estratégias, mas tão somente por Cristo. E aí nós podemos ver algumas coisas que estão claras no texto que eu vou projetar aqui para vocês. Quem são os mortos? Quem são os mortos? E aí nós vemos nesse livro: vocês estavam mortos em delitos e pecados. Versículo 1. Inclui Paulo e seus companheiros judeus. Nós todos vivíamos nas paixões da nossa carne. Versículo 3. De fato, inclui todo homem, mulher e criança em Adão.
Todos nós que nascemos pós-queda, por natureza, somos filhos da ira. Então nós estamos aí. A palavra mortos inclui pessoas como você e eu. Eu estava morto. Então, o que significa estar morto? Paulo aponta para 3 coisas nessa passagem que nós lemos. Primeiro, significa estar sob condenação. Antes de Cristo, antes da sua obra, estávamos mortos nos delitos e pecado, no quais nós andávamos. E Deus disse exatamente a Adão em Gênesis que a morte era a penalidade do pecado. Quando violamos a lei, quando pecamos contra Deus, nós somos culpados diante de Deus, porque Ele é um Deus santo. Ele não compactua com o pecado. E nós responderemos sobre os nossos pecados diante de Deus. Em segundo lugar, estar morto significa que estávamos debaixo do jugo. Servíamos a 3 mestres. O texto diz: o mundo, porque nós seguíamos o curso dele; a carne, porque vivíamos presos às nossas paixões e realizávamos os desejos do nosso corpo; e ao diabo, porque seguíamos o príncipe do poder e do ar. E em terceiro lugar, significa que estávamos sobre a ira. Esse é o nosso fim se continuarmos tentando, pelos nossos próprios méritos, chegar a Deus. Porque nós éramos, como o texto diz lá no versículo 3, por natureza, filhos da ira. Então estávamos juntamente sujeitos à condenação de Deus. Éramos, por natureza, pessoas que nasceram numa condição que não podem ir a Deus pelos seus próprios méritos. Muitas pessoas não aceitam esse ensinamento, rejeitam. Fora da igreja, muitos assumem que são pessoas basicamente boas. Elas tendem a acreditar que pela implicação de colocarmos uma boa educação, uma educação adequada, exemplos, leis, elas vão viver um caminho reto. Leis justas, exemplos nobres e educação de qualidade não são suficientes. Não são suficientes para nos salvar. Na verdade, vai mostrar, quanto mais lei, mais ainda a nossa rebelião contra Deus. Dentro da igreja, muitos já disseram e ainda dizem que as pessoas estão doentes, até mesmo desesperadamente doentes. No entanto, ainda diz que esses doentes, que eles têm os recursos necessários para cooperarem com a graça de Deus, ajudarem a Deus no que diz respeito à salvação. Mas Paulo diz: não, vocês não estão mortos. Vocês estão longe de Cristo. Vocês, na verdade, estão mortos espiritualmente. Então, espiritualmente falando, somos cadáveres no chão quando não temos a Jesus. Não podemos nos aproximar de Deus. Assim como um cadáver não pode sair da tumba, do seu túmulo, assim estávamos nós sem Cristo. Mas felizmente, Paulo não termina a história, a verdade de Deus nos versículos de 1 a 3.
ele começa a mostrar a verdadeira esperança para cada um de nós, a partir do verso 4. Paulo volta a mostrar a bondade de Deus. Ele mostra que, de fato, o mal que nós fazemos nos afasta de Deus, mas a bondade de Deus se sobressai no seu Filho. Então, ele destaca 3 coisas sobre a graça de Deus no restante dessa passagem. Tem quem são os vivos? Quem os fez viver? Então, primeiro, ele aponta para a obra de Deus nos versículos 5 e 6, que eu vou colocar aí para vocês. Está aí. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Deus, esse bondoso e amoroso Deus, ressuscitou Cristo dentre os mortos e faz assentar à sua direita. E Ele nos fez algo incrível. Ele nos une a Cristo. Então, essa viva esperança da ressurreição do Filho de Deus é a esperança que nos faz olhar para um futuro escatológico, um futuro que nos aguarda. Assim como o Filho ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Em segundo lugar, Paulo nos aponta para a motivação de Deus. Deus fez o morto viver, não foi por causa de nossas obras. Paulo diz no versículo 9, nem as obras que fizemos antes de nos tornar cristãos, e nem as obras que temos feito depois de nos tornar cristãos. Caso contrário, poderíamos ter motivo para nos gloriar. Então, não é nada que nós fizemos antes e nem depois. É a sua própria graça e bondade. Então, Paulo nos diz essa verdade. Deus nos deu vida por causa da sua misericórdia. Não foi nada que Ele viu em você, mas a sua misericórdia e o seu grande amor com que nos amou, do versículo 4. Então, Paulo deixa claro que estávamos nessa condição, vivos, agora, pelo amor e misericórdia de Deus. Essa é a verdadeira fonte da nossa salvação. E, em terceiro lugar, Paulo nos aponta para o propósito de Deus. Então, com que propósito Deus fez o morto viver? Paulo diz no versículo 7. Foi para que possamos colocar em exposição, tanto agora como na eternidade, as riquezas imensuráveis da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Como nós podemos fazer isso? Através da exposição das nossas vidas, como uma obra-prima na mão de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou a fazer, as boas obras. É assim que nós temos que entender. A salvação, do começo ao fim, é obra de Deus. E quando salvos somos, temos agora uma novidade de vida. Essa novidade de vida é um viver não mais para mim mesmo, não mais pelas minhas fontes e desejos, mas sim pela glória dEle, pelo deleitar nele. Por isso ele fala no versículo 10, obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Se Ele não nos salvasse, nós não poderíamos glorificar a Deus. Por tudo que fazemos sem fé, diz Paulo lá em Romanos, não glorifica a Deus. E por que isso acontece? Um grande compositor de hino, Isaac Watts, ele capturou esse ponto e pôs
em uma canção que tem como título Quando Eu Vejo a Maravilhosa Cruz, que diz assim, eu vou ler, não vou me arriscar a cantar. Quando vejo bem a maravilhosa cruz, cruz em que morreu o príncipe da glória, meu lucro maior considero perda, e desdém derramo sobre o meu orgulho. Tão glorioso, tão divino amor, requer a minha alma, a minha vida e todo o meu ser. Irmãos que foram às águas hoje, irmãos que já foram às águas, é assim que você deve pensar a sua vida. Tão maravilhoso, tão divino amor, requer a minha alma, a minha vida e todo o meu ser. Que eu e vocês possamos viver para a glória de Deus. Que eu e você possamos nos deleitarmos no Deus da nossa salvação. Então, a próxima vez que você cantar ou expressar a palavra graça, lembre que do começo ao fim é obra dele sobre mim, sobre você. Essa é a graça maravilhosa. Essa é a verdade de Deus para nós. Que de fato você, querido irmão que nos visita, possa compreender o peso da glória de Deus, o peso dessa graça sobre nós. Que o sacrifício de Cristo não seja vão, mas que Ele, de fato, abra o seu coração para a verdade de Deus. E que ao penetrar, Ele vai fazer uma mudança radical. Primeiro, Ele vai tirar você da condição de morto espiritual. Você terá vida eterna como garantia. E mais que isso, Ele vai te dar tudo para que você não viva mais escravizado ao pecado. Então Ele te livrou da morte e da escravidão. Para quê? Para que você viva para a glória dEle. Amém?